Maila, muito bem-vinda para o De Mãe para Mãe. Muito obrigada por estar aqui hoje para mais um bate-papo. Muito obrigada você pelo convite. Legal. E a Maila mora na Finlândia. Ela é mãe do Luke, de 5 anos. E a Maila é cofundadora do Mães Mundo Afora, que é um projeto, um portal super informativo para mães que moram fora do Brasil. Então, Maila, mais uma vez, muito obrigada. E vamos saber um pouco mais de você. Como é que você foi parar aí na Finlândia? A minha história de como eu vim parar na Finlândia, ela é normalmente um pouco diferente da história das outras brasileiras, né? Porque é bem comum que as mulheres venham por conta de uma expatriação de trabalho, ou do cônjuge, ou delas mesmas. No meu caso, não tem nada a ver. Eu vim para a Finlândia sozinha. Eu sou cidadã finlandesa também. Meu pai é finlandês. E eu cresci conectada às duas culturas. Eu já tinha vindo à Finlândia várias vezes. A minha família finlandesa, inclusive, é bem maior do que a minha família brasileira. Sei que isso é raro, mas então eu sempre tive uma conexão muito forte com a Finlândia. E eu passei por uns momentos bem difíceis no Brasil, uns momentos de decepção, tanto com a minha profissão, quanto com a questão da igualdade de gêneros, que isso é uma coisa que sempre pegou muito pesado para mim. Eu sempre fui muito revoltada Uhum. com essa questão. E eu sempre me senti muito acolhida como mulher na Finlândia. Então, chegou um momento da minha vida, quando eu estava com 32 anos, eu resolvi que era a hora de fazer uma mudança radical, que eu não achava que a vida que eu tinha no Brasil ia me levar para onde eu queria. Então, já que eu tô sem nada do que eu quero, deixa eu tentar ir e começar tudo do zero para ver se alguma coisa acontece. Uhum. E aí foi isso. Coloquei 32 anos de vida em duas malas e vim Uau. embora. Coragem. Ótimo. E E foi aí, isso. isso faz quanto tempo que você já está aí morando? Quase 11 anos. Esse ano Uau, faz 11 anos. uau. Deu certo. Que bom, que bom. Como é bom a gente às vezes tentar coisas um pouco diferente, um pouco inesperadas, mas com certeza pela sua família, ser já uma parte da sua família ser daí, né? Uhum. Isso ajuda também na adaptação. Ajuda, ajuda. O fato de você já conhecer o país, conhecer a cultura, ajuda, mas você passa pelos conflitos e pelas dificuldades do mesmo jeito, né? Porque você não é Uhum. parte daquilo, você tem que se tornar parte daquilo, né? Então, o meu processo de adaptação, eu não acho que seja diferente do processo de adaptação de ninguém. Eu passei pelos mesmos conflitos, pelos mesmos pensamentos de, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Será que o que eu fiz foi certo? As mesmas dúvidas, as mesmas saudades. Uhum. Essas coisas eu acho que acontecem com todos nós. Sim, eu acho que também nunca vai embora. Eu não sei você, mas eu tô aqui quase de 20 anos também, bastante tempo, e isso nunca vai embora. Todo ano a gente passa por algum momento do ano com Com os mesmos questionamentos, ainda mais depois de ter filhos. Eu já me questiono, eu não sou, para mim, eu não tenho ninguém aqui, nenhuma parte da minha família está aqui, então é muito difícil essa questão de ter filho, e no meu caso são duas meninas, estão com 3 anos, e eu fico pensando, poxa, mas elas estão tão desconectadas com a minha família, que é a família delas que está no Brasil. Então, ainda mais esse questionamento, né? Esse ponto de interrogação sobre se morar fora ou não. Como você falou, é uma adaptação que todo mundo certeza. passa quando mora fora. E essa questão da maternidade, você sempre quis ser mãe? Não. Não, eu demorei um pouco. Na verdade, eu passei por um momento em que eu queria muito ser mãe quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos de idade. Eu estava num relacionamento estável já há alguns anos e eu queria muito naquele momento, estava super preparada. Mas o meu parceiro na época não estava, não queria de jeito nenhum. Na verdade, ele disse que ele não queria ter filho nunca, jamais. Hum. E isso foi, inclusive, o que fez com que o relacionamento terminasse, né? Porque isso é uma diversidade muito grande de pensamentos, né? A questão Sim. do querer construir uma família com filhos e a questão do não querer filhos é um choque muito grande. E aí
Depois disso, a minha vida foi evoluindo. Eu tinha uma carreira artística no Brasil, eu trabalhava com música. Então, eu fui me desconectando muito da ideia de ter filhos e de família por conta da vida que eu levava, né? Era uma vida muito noturna, uma vida muito pautada em uma série de, como é que eu posso dizer? Não é uma vida estável, né? Uma vida de artista não é uma vida 100% estável, porque você tem que estar sempre buscando, sempre indo, correndo atrás. Então, eu meio que perdi essa vontade. Uhum. Essa vontade de ser mãe eu recuperei aqui na Finlândia, quando eu já estava com o meu marido há 3 anos. Quando a Uhum. gente estava namorando ainda, antes de casar, foi que eu parei para pensar, olha, eu acho que realmente eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu quero sossegar o facho e construir uma família. Estou preparada, mas eu já tinha 35 anos, então Uhum. não foi uma coisa rápida, não foi um processo assim imediato. Sempre quis ser mãe, nasci para ser mãe. Não é o meu perfil esse. É. E como é que é a maternidade para você hoje? Quais são os desafios e as conquistas que você tem? Eu acho que é uma coisa, para mim, é uma coisa muito impressionante, porque apesar de eu ter sido criticada por algumas pessoas como ter sido mãe tarde, digamos assim, né? Porque quando eu tive o Luke, eu tinha 36 para 37 anos já. E muita gente dizia que eu estava sendo mãe tarde, enfim, uma série de outras coisas que eu Uhum. acho até muito cruel falar isso para as mulheres, mas assim, as pessoas falam mesmo, principalmente as pessoas de gerações mais antigas, né? Mãe, vó, pai, falam essas coisas. E mas eu encarei a maternidade de uma maneira assim tão pronta, tão aberta, sabe? Eu acho que eu já tinha feito tudo que eu queria da minha vida antes de ser mãe. Eu já tinha tido minhas decepções, eu já tinha adquirido sonhos e eu estava preparada. Era realmente algo que chegou na hora certa. Eu não interrompi nada, Uhum. entendeu? Foi uma continuidade natural. Então eu abraço a maternidade de uma maneira assim que eu nunca imaginei antes que eu abraçaria. Eu sou totalmente mãezona, Uhum. totalmente mãezona. Eu quero ficar com meu filho o tempo inteiro. Eu quero trabalhar em casa, eu não quero ter que trabalhar fora, porque eu quero estar perto dele, eu quero sentir cada momento, estar com cada momento. Às vezes eu acho até que eu sou um pouco exagerada, que eu sou conectada demais a ele. Uhum. Mas eu sou a mãezona mesmo, no sentido mais estereotipado. E isso acho que te Nesse surpreendeu, sentido. então. Hã? Eu acho que isso talvez tenha te surpreendido, porque você. Me surpreendeu, porque eu achei que eu seria aquela mãe desencanada, sabe? Mas não, eu sou até bem encanada, bem mais encanada do que eu queria. Uhum. Sou super preocupada, super protetora, todos esses instintos eu tenho, muito fortes em mim. E o que para você é o mais difícil nesse lado de ser mãe, até por morar num país diferente ou longe da sua família? Eu acho que o que é mais difícil, que eu acredito que seja mais difícil para todas nós, ou para muitas de nós, é a falta da rede de apoio. Uhum. Porque mesmo eu tendo família aqui, na Finlândia é muito comum que as pessoas morem muito longe das famílias, né? A família do meu marido mora a 100 quilômetros daqui. A minha família mora a 150, mais longe ainda. Então, a gente não tem ninguém para cuidar do nosso filho. E esse não é um país com a cultura da babá, né? Eu acho que a Europa em geral não tem essa cultura. Uhum. Custa muito caro você conseguir alguém para olhar seu filho por algumas horas. Então você acaba perdendo sua vida social, você acaba perdendo uma série de coisas, até um pouco da sua individualidade mesmo, Uhum. porque você está 100% cuidando do seu filho. Você não sai do personagem mãe em nenhum momento, né? Então eu acho que essa é a maior dificuldade. Me perdi um pouco na maternidade nesse sentido. Eu não me vejo mais como a Mayla
entendeu? Mulher. Eu me vejo sempre como a Mayla mãe. Eu Uhum. sou a mãe, Uhum. entendeu? Então, isso eu acho que é a minha maior dificuldade. Isso às vezes me dá uns conflitos. Uhum. Uhum. Mas eu acho que é um conflito meio que de todas nós, Todas né? nós. Se a gente tem que se achar e se reinventar Exatamente. praticamente todos os dias. Eu me pego com crises de ansiedade, de verdade, com relação a isso. Aquele momento que você tem uma coisa que você teve uma ideia de uma coisa que você quer escrever, que você quer fazer, e aí você vê que não dá para você parar, É. largar tudo e falar, não, vou sentar aqui, vou fazer isso em 10 minutos, 5 minutos que seja. Não tem 5 minutos, não tem 10 minutos. Exatamente, exatamente. Isso me dá uma ansiedade, assim, mas é uma coisa que a gente, pelo menos eu tenho que trabalhar nisso, e é o que tem para hoje, porque hoje elas precisam de mim muito mais do que elas vão precisar daqui a um tempo. E Exatamente. recentemente eu tive um bate-papo até bem interessante com a minha mãe, porque a minha mãe, depois que os 3 filhos saíram de casa, ela achou uma profissão nova, foi lá, estudou, se formou e criou uma carreira. E eu fiquei pensando isso, eu tô comentando isso porque foi essa semana mesmo, foi o Dia das Mães. Uhum. E eu tô pensando isso porque me colocou numa perspectiva das minhas próprias, meus próprios dilemas no meu dia a dia, principalmente atualmente, que nós estamos na quarentena, onde é 24 horas mãe, a gente não tem tempo para respirar, para fazer nada sozinha. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso tá me deixando tão ansiosa hoje. Vai chegar um momento da minha vida em breve, né? Porque passa tão rápido. Uhum. Eu vou ter tempo de sobra para fazer o que eu quiser, não é? Exatamente, É. exatamente. Eu acho que eu não sei qual a idade dos seus filhos, mas eu acho que quando os filhos chegam na adolescência, já começa a ficar um pouco mais fácil, né? Porque eles começam a criar asas, a ter a vida deles, a fazer as coisas dele. Claro que a gente tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, né? Sim, são O outras tempo inteiro. preocupações. São outras preocupações. Mas a questão do você ter um pouco mais de tempo para você, eu acho que acaba vindo com o tempo. Então, assim, eu tenho meus conflitos e as minhas ansiedades também. Eu, de vez em quando, caio no erro de acreditar no que os outros dizem, de dizer que tá ficando tarde, eu tô ficando velha. E eu começo a ter esses pensamentos, porque eu já tenho 43 anos. Uhum. Então, às vezes, eu me pego sendo cruel comigo, como se eu estivesse perdendo o meu valor por ser uma pessoa que está chegando já a uma meia-idade, né? E pensando, gente, 43 anos, o que que eu tenho? Eu não tenho nada, eu não tenho uma carreira, eu não tenho. Mas eu já, primeiro, a carreira eu tive por muitos anos, e foi uma opção minha parar. E como assim eu não tenho nada, né? Eu construí uma família, eu Uhum. construí uma família linda, eu tenho um filho, eu criei um ser humano, Uhum. sabe? Uhum. Então, como que eu posso dizer que eu não tenho nada? Mas às vezes eu sou cruel comigo. Uhum. E eu acho que isso é porque isso está muito embutido na nossa história, né? Essa questão da mulher ser tão julgada. Você tem uma hora, você parece que já nasce com prazo de validade, É, né? E você tem que se provar o tempo inteiro. O tempo é. inteiro você tem que estar mostrando coisas, você tem que estar mostrando que está fazendo o que está acontecendo para a sociedade te aceitar e te dar valor. Então, eu acho que esse é o nosso grande conflito, né? É entender que não, isso tudo é balela, a gente não tem que fazer nada disso. A gente tem que relaxar, tentar seguir a vida e pensar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, que tudo que a gente está fazendo é maravilhoso, Com né? certeza. Com certeza. É interessante você falar isso, porque quando me pego, às vezes, conversando sobre outras mães que falam, ai, eu sempre quis ser mãe, eu sempre, desde pequenininha, eu queria ser mãe, eu tinha essa visão do meu futuro, eu como mãe com filhos, e eu nunca tive isso também, mas eu nunca tive isso, mas eu também nunca achei que eu não fosse ser mãe. O que eu nunca tive foi um questionamento sobre querer ser mãe ou não. Porque para mim, o ser mãe veio como eu sou mulher, é esperado de mim que eu seja mãe, então eu vou ser mãe um dia. E isso realmente, como você falou, é parte da nossa cultura, de como a gente, da nossa sociedade, de como a gente é criado, do que é esperado da mulher, do que é esperado do homem. Então, se é esperado do homem mulher, é esperado da criança menina, que vai Sim. crescer numa adolescente. E isso é muito interessante também ver como a própria sociedade hoje tem um papel
nessa questão mesmo. E isso é uma coisa que eu gostaria que as minhas filhas, eu tenho 2 filhas de 3, tivessem a oportunidade de se questionar, de se perguntar e tomar essa decisão por elas mesmas quando elas estiverem mais velhas. O que caminho elas querem seguir. E eu queria também tocar num assunto que bem ligado ao que a gente acabou de falar, que é sobre o autocuidado com você mesma, né? Porque até recentemente você fez um post sobre o que você fez naquele dia, que na ocasião foi pintar suas unhas. E eu achei aquilo sensacional, porque você trouxe uma perspectiva de eu tenho que lembrar que eu também sou uma pessoa. Eu também preciso de tempo para mim. E eu acho que principalmente no momento agora de quarentena, é difícil a gente se deixar. E eu sou esse exemplo, porque eu tô aqui sentada com meu cabelo praticamente meio penteado, meio despenteado. Fiz o rabo de cavalo porque eu tava. No começo da quarentena, nós já estamos entrando no terceiro mês. No começo da quarentena, as refeições eram bem mais saudáveis do que, do que elas são hoje. E isso é muito complicado, né? Primeiro, a questão do tempo, e segundo, é outra questão de falar, não, eu vou me colocar primeiro. Como é que você faz isso para você, no seu dia a dia? Como é que você se coloca e se autocuida? Olha, isso eu vou te dizer que é um dos grandes desafios também. Você estava perguntando sobre desafio. Cuidar de mim é um grande desafio. Eu já acordo de manhã, coloco a calça de moletom e a camiseta e eu vou nesse fluxo o dia inteiro. Eu tô tentando, eu tô lendo muito a respeito, seguindo perfis que eu considero inspiradores. Tô seguindo muitos perfis de receitas saudáveis e rápidas, né? Que tem que ser rápido, não pode ser Sim. nada complexo. E é isso que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando me reeducar, porque eu tô totalmente, eu me deixei muito de lado. Assim, nesse post que eu falei das unhas, né? Eu falo sobre isso. Muito porque a Finlândia é um país que ele meio que já colabora um pouco para você se deixar de lado, porque não existe uma cultura do corpo, não existe uma cultura da beleza, da vaidade. Isso não é uma coisa muito forte. É lógico que tem mulheres que se cuidam, tem mulheres. Eu não estou dizendo que seja assim, nenhuma mulher ligue para isso. Mas, no geral, você não se sente julgada, você não sente a necessidade de estar bonita, de estar apresentável, entendeu? Em nenhum lugar onde você vá. E quando eu cheguei aqui, isso para mim foi uma liberdade que no Brasil você não tem. No Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, nossa, lá você é excluído se você não se cuidar, se você não tiver, né, apresentável, digamos assim. A questão da boa aparência, né? Isso é uma coisa que está até quando você vai procurar por emprego, Sim. tem isso escrito às vezes, né? Você precisa ter uma boa aparência. E nada disso existe aqui. Aqui as pessoas, os políticos não trabalham de gravata, entendeu? Você vê os advogados trabalhando de camiseta e calça jeans, sabe? Então, esse não é um país que tem muitas preocupações com isso. Então, isso para mim foi uma liberdade a ponto de eu relaxar totalmente. Gente, eu não preciso, eu posso andar na rua de calça de moletom, ninguém vai estar nem aí, sabe? Isso para mim era uma coisa maravilhosa. E depois de ser mãe, principalmente, né? Porque eu continuei usando as minhas roupas de grávida depois que meu filho nasceu. Porque era confortável. A gente vai pro conforto, né? A gente prefere o conforto, com certeza. Exatamente. E só que agora isso tá me incomodando. Entendeu? Agora que meu filho tá um pouco mais velho, que eu já tô começando a olhar um pouco mais para mim, e a sentir a necessidade de olhar um pouco mais para mim, o quanto relapsa eu me tornei comigo mesma começou a me incomodar. E eu comecei a ficar muito deprimida por ver as mudanças do meu corpo, por ver o quanto eu engordei, por ver. Eu não sei até que ponto isso é conectado com a cultura brasileira, né? Ou se isso realmente é uma coisa da mulher, do feminino.
E eu comecei a ficar muito deprimida pela minha aparência. E isso começou a me afetar em vários aspectos. Por exemplo, minhas amigas me chamavam para sair e eu inventava desculpas para não ir, porque eu botava as roupas, eu me sentia tão feia com todas as minhas roupas que não, cara, eu não vou a lugar nenhum assim, sabe? Eu tô horrível, não quero ir, sabe? E aí eu ficava super triste, super deprimida. E eu tô tentando mudar, eu tô tentando mudar esse sentimento e tentar me alimentar de uma maneira melhor, tentar estudar sobre quais são os alimentos ideais que podem ajudar você a ter uma boa nutrição e a sentir o prazer da refeição. E é isso. Uhum. Comprei uma bicicleta. Ó, que bom. É, Mas eu acho que isso é um sinal bom, porque é o sinal que você está agora pensando em você sim, e se dando valor. Que talvez agora com seu filho com 5 anos está um pouco mais fácil, quando ele era menor, realmente não dá, a gente fica muito cansada, a gente fica é, exausta. E é bem assim, limitado, né? O que a gente pode fazer por nós mesmos cuidando de um bebê, de uma criança pequena. Então, essa questão de você agora se cuidar, de se questionar e querer se cuidar mais é um sinal bom, um sinal de que você está andando sim, por um caminho de autoconhecimento, de alto valor, né? De se dar o valor sim. que você merece, né? Como todos nós merecemos se colocar em algum momento do dia em primeiro Sim. lugar. Eu também tenho a mesma, eu sou da mesma opinião agora que ela tá ficando um pouquinho mais fácil. Nós também não temos uma babá, isso pra gente não existe. Sou eu e meu marido. A creche, agora na época de quarentena, que eu tive que deixar de trabalhar durante o dia. Eu trabalho à noite, meu marido trabalha durante o dia. E é bem pouco tempo, mas a gente tenta sair um pouquinho na rua, ir caminhar um pouco, voltar para casa. É, e pelo menos tentar ser um pouquinho mais ativo do que a gente seria se só estivesse em casa, agora que a gente pode sair um pouquinho, né? E tem um assunto que eu gostaria de tocar também, que foi uma outra postagem que você fez recentemente sobre a importância da gente prevenir o câncer. Uhum. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência que você teve e até para alertar e para deixar um pouco mais esse assunto que não é tão falado. Eu acho que aqui na Inglaterra nós temos um problema que é o fato dele não ser falado e ele não ser classificado como uma prevenção anual. Não existe prevenção anual. Mas se você puder falar um pouquinho mais da sua experiência, depois a gente pode conversar mais. Então, aqui na Finlândia é igual aí na Inglaterra. Não é uma prevenção anual. Eles partem do princípio de que, como a doença, quando você está com a doença, ela normalmente demora para chegar no nível do câncer, né? A média de demora é mais ou menos de 3 a 5 anos, mas isso é uma média, não significa que com todas as mulheres seja assim. Mas então eles colocam nas mulheres jovens, né, com menos de 40 anos, o preventivo é de 5 em 5 anos. Eu acho isso assim, como assim 5 anos para fazer um papa, sabe? Eu acho isso assim muito, muito sinistro. Depois dos 40 anos, você começa a fazer acho que de 3 em 3, Uhum. e depois dos 50, acho que de 2 em 2. Mas não existe essa preocupação de fazer anualmente. E as mulheres do país acreditam muito no sistema. Então, elas realmente não fazem. Elas fazem quando elas recebem o convite do governo para ir no hospital e fazer, né? Porque aqui a gente também usa muito o sistema público. E eu tento conversar com as minhas amigas sobre a necessidade de fazer o preventivo anual, mesmo que você vá num ginecologista particular, pague pelos exames, sabe? Porque vale muito a pena. Eu tive essa experiência ainda no Brasil e com um quase câncer no colo do útero,
que foi descoberto totalmente sem querer. Eu não estava nem esperando, porque eu fazia preventivo todo ano. Uhum. Nunca tinha dado nenhum problema, nunca tinha tido nenhum resultado ruim. E aí, num belo ano, eu tive um resultado ruim. Uhum. E eu fiquei desesperada. Eu, gente, como assim? Sabe? Veio uma mutação celular de nível 4, que é o último nível antes do câncer, ou seja, você vai para biópsia e já marcam a sua cirurgia imediatamente, Hum. porque quando você está no nível 4 da displasia, pode ser que já hajam células cancerosas, entendeu? Então, você já pode estar desenvolvendo a doença e ela está totalmente escondida no seu corpo, que é o mais perigoso, Uhum. né? E eu não estava sentindo nada, eu não estava tendo absolutamente nenhuma alteração que me fizesse pensar que eu pudesse estar com esse problema. Então, isso foi Então, no Papa Nicolau anual. normal, Imagina. normal, achando que não ia acontecer nada. E Uhum. quando veio o resultado, a minha ginecologista pediu também uma citologia completa. Eu Uhum. não sei se isso é uma praxe ou se ela pediu, entendeu? Eu realmente não sei dizer isso. E quando veio a citologia, veio com alteração celular. Uhum. E aí, ela me ligou imediatamente e a gente começou imediatamente o processo de exames, que é um processo demorado, ou seja, eu fiquei 2 meses sem saber, achando que eu podia estar com câncer, mas sem saber que eu estava. É. Então, foram 2 meses horríveis, eu acho que foram os 2 piores meses da minha vida. Imagino. Entendeu? Porque eu todo dia dormia e acordava pensando, gente, eu posso estar com câncer. Eu acho, pode ser que eu vá morrer, sabe? É porque é isso que você pensa. Sim. Você nunca pensa, vou me tratar e ser curada, entendeu? Você pensa que você vai morrer. É. É aquela coisa que cai em cima de É o você. choque, né? Que a gente sempre Um pensa no pior. choque. É. E você E tinha quantos anos? eu tinha 31. Nossa, olha que importante isso. 31, super jovem, totalmente fora do grupo de risco de Uhum. qualquer coisa. É porque pode acontecer com qualquer mulher. Sim. Por isso que é tão importante fazer o exame anual. Uhum. E demora muito para o resultado vir, porque você tem que fazer uma bateria de exames para ter certeza. E você não pode ter o período, você não pode menstruar para fazer nenhum exame. Só que quando você vai marcando, acontece, você ficou menstruada, e aí? E aí você não pode fazer por 15 dias, Uhum. entendeu? É a semana da menstruação e a semana seguinte. Então são 2 semanas em que você não pode fazer nenhum exame ginecológico. Ou seja, tudo vai acontecendo, tudo vai atrasando, tudo vai levando tempo e você vai ficando desesperado. Uhum. No final das contas, veio o resultado, não encontraram células cancerosas, graças a Deus, Bom. mas eu fui imediatamente para a mesa de cirurgia e eu tive que retirar 40% do meu cólon do útero, Uau. porque estava muito ruim a situação, entendeu? E foi isso. Foi isso. Depois eu fiquei morrendo de medo disso me prejudicar se eu um dia quisesse ter filho, né? Porque Sim, nessas claro. horas você não ter filho porque você não quer é uma coisa. É. Você não ter porque você não pode é bem diferente, né? Você não ter a opção. Então eu fiquei muito mexida, foi um período muito difícil para mim. Imagino. E uma coisa importante também de falar sobre isso é que não existe, nunca foi descoberto por que que eu tive esse problema. Isso é uma coisa que muitas vezes os médicos não conseguem te explicar. Uhum. A teoria da minha médica é que eu sou muito alérgica, então eu fazia tratamento com corticoide, com remédio à base de corticoide, muito. E os corticoides, eles abaixam a resistência imunológica. Uhum. Então, ela falou que a teoria dela era que provavelmente eu tive alguma inflamação, essas inflamações que às vezes acontecem, e que pelo fato de eu estar tomando muita cortisona, porque foi um ano em que eu tomei muito, eu tive muitas crises nesse ano específico, a minha resistência imunológica baixou de tal forma que o processo inflamatório, sim, foi muito, teve um pico.
Uhum. entendeu? Ela disse que isso pode acontecer. Então, essa é a teoria da minha médica, mas a gente nunca vai saber por que que aconteceu tão rápido comigo, porque eu fiquei doente em um ano, uma doença que num nível que demora 5 anos, 6 anos para acontecer com uma pessoa, com Nossa. outras pessoas. É, porque você tinha feito o Papa o ano anterior. Anterior, e estava tudo bem. Ela até falou, porque essa era uma outra médica, não era a médica que eu ia antes. E ela até falou: Nossa, mas você já não deve fazer preventivo há anos para você estar com esse nível de mutação celular. Eu falei: Não, eu faço todo ano. Ela: Não, mas não é possível, porque demora pelo menos uns 5 anos para a doença chegar nesse estágio. Uhum. Mas para mim demorou um. Nossa. A gente sempre fica naquela de ter uma explicação, né? Querendo uma explicação. É, E nesse caso, não tem, não não tem como tem. E para saber. muitas doenças não tem. Por isso que a gente precisa se prevenir. É, com certeza. E isso te afetou de alguma maneira na gravidez? Não, graças a Deus. Graças a Deus, eu fiquei com muito medo que afetasse, mas não, eu não tive nenhum problema. Eu consegui ter parto normal, eu não tive nenhum problema. Bom, bom que você recuperou, achou cedo, conseguiu Uhum. tirar as células que não estavam legais. E hoje você faz há quanto tempo aí na Finlândia? Eu faço todo ano, Todo ano? No todo ano. privado? Ou pelo governo? Então, por 2 anos seguidos, o governo me chamou para fazer, porque eu sou do grupo de risco por já ter tido esse problema, né? Uhum. Mas teve uma mudança na lei, porque eles agora estão reduzindo tudo, né? Tá tendo uns problemas econômicos, então eles estão reduzindo tudo. Que parece que vai ser de 2 em 2 anos, no meu caso. Então eu vou intercalar. Eu vou fazer um ano no público, um ano no privado. E eu vou Sim, levando assim. sim. É, até tem que ser. Acho que aqui na Inglaterra também teria que ser no privado. Só no Brasil, acho que no Brasil, bom, no Brasil também, eu não sei como é que é no SUS, mas quando eu morava É, no Brasil, eu também fazia todo ano pelo pelo plano de saúde, plano né? de saúde, isso. É, mas aqui é a cada 3 anos também, eu acho que muda conforme você chega numa idade, eu acho que muda, não tenho certeza das idades, mas é há 3 anos também. Desde que eu vi o seu post, eu tenho aqui anotado na minha agenda para ver no meu plano de saúde se eles têm algum desconto, como é que faz para fazer todo ano. Então, obrigado por compartilhar né, com a gente, com todo mundo, Né? por fazer a postagem, porque eu acho que isso é muito, muito importante a gente falar e alertar, principalmente a geração mais nova, que às vezes Sim, acha com certeza. que Com tá certeza. livre, né, de riscos, mas na verdade não. É, e você gostaria de falar um pouquinho mais sobre o projeto do Mães Mundo Afora? Porque é um projeto tão bacana, eu gostei tanto dele. Ai, que bom que você gostou. Então, Mães Mundo Afora é a minha grande paixão, né? É como eu preencho os meus dias. E ele surgiu há um ano atrás. Uhum. Fomos eu, a Carol Medeiros e a Carol Rodrigues que fundamos o Mães Mundo Afora, porque nós queríamos criar uma plataforma colaborativa que enfatizasse as mães, o cuidado das mães, a troca, o acolhimento, a rede de apoio, principalmente das mães brasileiras que moram fora, Uhum. né? Que normalmente nós sabemos como é, não tem uma rede de apoio, sofrem de solidão, têm dificuldade em trocar informações, em trocar com outras mães sobre a criação dos filhos. Então, a ideia do Mães Mundo Afora é essa, era ser essa plataforma de acolhimento Uhum. que sirva como apoio para todas as mães, né? Apesar da maioria das mães morarem fora, não é uma plataforma voltada só para as mães que moram fora, é qualquer mãe é acolhida. Uhum. E é isso, é um trabalho que nós fazemos com muito amor, é um trabalho voluntário, nenhuma de nós ganha nada, não tem um fim lucrativo. Nós temos no momento 50 colunistas, 50 mães,
E dentre elas, profissionais fantásticas. Nós temos professoras, pedagogas, médicas, psicólogas, advogadas, e todas elas tentam trazer um pouco, não só das suas experiências maternas, mas das suas experiências profissionais para ajudar as outras mães, Sim. né? E nós temos a seção de Psicologia Mundo Afora, que fala sobre temas sensíveis relacionados à psicologia da mulher. Nós temos a Leis Mundo Afora, que fala sobre temas importantíssimos referentes aos nossos direitos como expatriadas, né? No caso de divórcios, no caso de 1 milhão de coisas que podem acontecer, né? E, enfim, é uma rede de troca, de acolhimento e de informação também, acima de tudo. Eu achei sensacional, por isso mesmo, por ser essa troca de experiências e práticas até às vezes, que às vezes eu vejo os posts das mães que agora estão contando como é que tá a volta depois da quarentena nos países, nas cidades onde elas moram. E desde coisas assim, até do dia a dia, até realmente esses conselhos, né, mais específicos com relação aos direitos. É bem legal, achei sensacional, tanto o Instagram como o site. Parabéns, adorei o projeto. Que bom. Fiquei bem feliz que eu agora consegui achar, porque desde que eu criei o De Mãe para Mãe, eu não tinha pesquisado muito dessa questão do apoio, né? Desse rede de apoio virtual. Eu sempre reclamei para mim mesma que eu não tinha rede de apoio, mas eu nunca pensei por que eu não posso ter uma rede de apoio virtual. E tá aí, Mães Mundo Afora. É bem legal. Então, para terminar, eu sempre termino com 3 perguntas. A primeira é, se você pudesse dar um conselho, que a gente recebe tanto conselho quando a gente engravida, para uma mãe, talvez uma mãe de primeira viagem, ou até não, uma mãe que já tem um filho, um conselho que você não recebeu, mas que teria feito muita diferença para você, principalmente no começo, qual seria? Eu acho que o mais é para você seguir o que você acredita e não ficar perguntando e escutando os outros. Cada um tem a sua maternidade, cada um tem a sua gravidez, cada um tem a sua experiência. Então, eu acho muito importante que todas as mães de primeira viagem entendam que, por mais que elas acham que não sabem nada, elas sabem muito, porque elas sabem delas, do que elas sentem. Então, eu acho que o mais importante é você ir de acordo com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. Bem verdade. Com certeza. E você tem uma recomendação de um livro ou de um app para mães? Olha, app, eu tenho a recomendação de um aplicativo maravilhoso chamado Bamboleio App, que eles inclusive são nossos parceiros no Mães Mundo Afora. É um aplicativo de livros. E eles têm livros infantis e infanto-juvenis, e eles têm, assim, eu acho que eles têm um suporte incrível para as mães como leitoras para os filhos, tá? Então, o aplicativo que eu recomendo, assim, mais voltado para a maternidade, seria esse. O Bamboleio App é maravilhoso, tem livros maravilhosos, as histórias são, assim, fantásticas, e o app tem muito recurso legal para as mães. Um outro aplicativo que eu uso, que aí já não tem nada a ver com maternidade, mas é um aplicativo de livros chamado Audible. Sim. Da Amazon. Eu ultimamente não tenho tempo para ler livros, então eu escuto livros. Vou andar de bicicleta, fico escutando livro maravilhoso. Eu adoro também, eu escuto bastante no Audible. E eu comecei a ler um livro chamado Woman Who Ran with the Wolves, a mulher que anda com os lobos, que corre com os lobos, e da Clarissa Pinkola. E eu tô gostando muito desse livro. Sensacional esse livro. Eu sei que esse livro tem em português também. E eu acho que o título é esse mesmo, né? Eu acho que é isso em português. Mulher que corre com os lobos, mulher que anda com os lobos.
E eu recomendo esse livro. Não sei se dá para ver. Sim. Eu ainda não li todo, ainda não escutei ele todo, só escutei o primeiro capítulo, mas eu recomendo. Eu achei fantástico, fantástico. Legal. Então, seriam as minhas recomendações. Ótimas recomendações. Não conheço o Bamboleio, vou procurar ele também. Você vai gostar. E a última pergunta é: a maternidade real para você é? Seguir os meus instintos. Seguir os meus instintos sem me preocupar com o que os outros dizem, sem ir muito no Google, porque senão Dr. você fica Google. louca. Então, a maternidade real para mim é isso. É você seguir os seus instintos e acreditar que a natureza fez a mulher, preparou a mulher para ela ser mãe, né? Então, isso faz parte da gente. Por mais que a gente tenha que descobrir como fazer, como ser, eu acho que se você aceita que isso é natural, que isso faz parte de você, que você de alguma forma já nasceu pronta para isso, você vai conseguir tirar de letra. É isso aí. Isso mesmo. Sensacional. Marla, muito obrigada. Adorei o bate-papo. Eu também adorei.